Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 3 da primeira epístola de Pedro aborda a aplicação prática dos princípios cristãos no ambiente familiar e diante da hostilidade do mundo. Pedro inicia o texto oferecendo instruções detalhadas para o relacionamento conjugal, destacando o papel das esposas e dos maridos, e enfatizando que a verdadeira beleza reside no espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esta introdução prepara o leitor para as diretrizes éticas voltadas a toda a comunidade, chamando os crentes à harmonia, à compaixão e ao amor fraternal. O ápice do capítulo se concentra no comportamento diante do sofrimento por causa da justiça, exortando os fiéis a estarem sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há neles, tendo Cristo como modelo definitivo de sofrimento sacrificial pelos pecados. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 Pedro 3 do livro de 1 Pedro da Bíblia. Esposas e maridos. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. 2. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. 4. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. 7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 11. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O casamento cristão, a ética comunitária e a defesa da fé no sofrimento. No capítulo 3 de sua primeira carta, o apóstolo Pedro dá continuidade à aplicação prática da submissão cristã. Se no capítulo 2 ele instruiu os crentes sobre como agir em relação ao governo e ao ambiente de trabalho, agora ele entra na esfera mais íntima da vida humana, o lar. Pedro traz conselhos revolucionários para a dinâmica entre maridos e esposas no contexto do primeiro século. Na segunda metade do capítulo, o autor expande as instruções para toda a comunidade de fé, ensinando como reagir à hostilidade do mundo.
Ele apresenta um dos textos mais importantes de toda a Bíblia sobre a defesa da fé, apologética, e conclui relembrando a vitória cósmica e triunfante de Jesus sobre o pecado, a morte e os poderes espirituais. O tema central deste capítulo é: a santidade cristã deve transformar os relacionamentos conjugais e comunitários através do respeito, da honra e da humildade, capacitando a Igreja a testemunhar com mansidão e a sofrer pela justiça, ancorada na vitória absoluta de Cristo. Primeiro, os deveres no casamento e a beleza que agrada a Deus, versículos 1 a 7. O que o autor está ensinando? Pedro inicia o capítulo direcionando-se às mulheres casadas nos versículos 1 e 2. No mundo romano, esperava-se que a esposa seguisse a religião do marido. Quando uma mulher se convertia ao cristianismo e seu marido não, criava-se uma enorme tensão familiar. A orientação do apóstolo é estratégica e profunda. A esposa não deveria tentar convencer o marido pela insistência teológica ou por discussões barulhentas. Se ele não obedecia à palavra pregada, deveria ser ganho sem palavras, apenas pelo comportamento exemplar, honesto e respeitoso de sua esposa no dia a dia. Nos versículos 3 e 4, Pedro aborda o conceito de verdadeira beleza. Ele contrasta o exibicionismo exterior da cultura pagã da época, focado em penteados exagerados, cabelos trançados, joias de ouro caras e roupas finas de ostentação, com o adorno interior da alma. A verdadeira beleza que não envelhece e possui altíssimo valor diante de Deus é o ser interior, caracterizado por um espírito dócil, manso e tranquilo. Para ilustrar esse padrão, os versículos 5 e 6 apontam para a história das mulheres piedosas do Antigo Testamento, destacando Sara, a esposa de Abraão. Sara confiava em Deus e respeitava a liderança de seu marido, chamando-o de Senhor. Pedro afirma que as mulheres cristãs se tornam filhas e herdeiras espirituais de Sara quando praticam o bem e não se deixam dominar pelo medo ou pela ansiedade das ameaças externas. No versículo 7, Pedro se volta para os maridos, trazendo uma instrução que era chocante para o patriarcalismo da época. Ele exige que os homens vivam com suas esposas de maneira sábia e compreensiva. Eles deveriam tratar a mulher com honra e dignidade. Pedro usa a expressão parte mais frágil, referindo-se à vulnerabilidade física e social da mulher naquele contexto legal, e as eleva ao status mais alto possível. Elas são coerdeiras do mesmo dom da graça da vida eterna. O apóstolo encerra com um alerta espiritual fortíssimo. Se o marido tratar mal a sua esposa, as suas orações pessoais serão bloqueadas e interrompidas por Deus. A lição espiritual principal. O casamento cristão deve ser baseado no respeito mútuo, onde a mulher manifesta a beleza de um caráter manso e o homem honra a esposa como igual perante Deus. A saúde espiritual e as orações do casal dependem diretamente do bom relacionamento entre os dois. Aplicações práticas. 1. Investir na beleza do caráter. Se você gasta muito tempo, energia e dinheiro focando apenas na aparência física, roupas de marca e estética exterior, mude o foco. Invista no seu ser interior. Cultive a paciência, a mansidão e a paz. Essa é a beleza que Deus valoriza e que realmente sustenta um relacionamento ao longo dos anos. 2. Honrar o cônjuge no lar. Maridos, avaliem como vocês tratam suas esposas no ambiente privado. O versículo 7 lembra que a agressividade, o egoísmo ou a indiferença destroem a vida espiritual do homem. Trate sua esposa com a máxima dignidade, respeito e carinho, reconhecendo-a como sua igual diante de Cristo. 3. Testemunhar através das atitudes. Se você tem familiares, amigos ou um cônjuge que ainda não serve a Deus, evite o erro de tentar empurrar a religião à força através de discussões ou cobranças. Deixe que o seu caráter transformado, o seu amor, a sua honestidade e a sua alegria falem mais alto do que qualquer sermão. 2. A ética das relações comunitárias e a busca pela paz, versículos 8 a 12. O que o autor está ensinando? No versículo 8, Pedro sintetiza o padrão de comportamento para toda a comunidade cristã, apresentando 5 virtudes relacionais essenciais. Os crentes devem ter: 1. O mesmo modo de pensar, harmonia e unidade de propósito. 2. Compaixão, capacidade de chorar com os que choram. 3. Amor fraternal, carinho de irmãos de sangue. 4. Misericórdia, coração generoso para perdoar. 5. Humildade, ausência de arrogância. A postura diante dos ataques e das ofensas do mundo é descrita no versículo 9,
O cristão está proibido de retribuir o mal com o mal ou responder ao insulto com outro insulto. Em vez de vingança, o chamado da Igreja é abençoar os perseguidores, pois essa atitude de graça garante que o crente receba a sua herança de bênção da parte de Deus. Para dar autoridade bíblica a esse mandamento, Pedro cita o Salmo 34 nos versículos 10 a 12. O texto sagrado afirma que quem deseja amar a vida e desfrutar de dias felizes precisa seguir regras rígidas com a fala e as ações, guardar a língua do mal, manter os lábios longe da mentira e da falsidade, afastar-se ativamente do pecado, praticar o bem e buscar a paz com perseverança, mesmo quando for difícil. O motivo dessa escolha prática é a vigilância divina. Versículo 12: Os olhos do Senhor guardam os que praticam a justiça e os seus ouvidos estão abertos para responder às suas orações. Porém, a face de Deus se volta com desagrado e oposição contra os que praticam o mal. A lição espiritual principal. A convivência na igreja e a reação ao mundo hostil devem ser marcadas pela compaixão, pela recusa em revidar ofensas e pela busca ativa da paz, sabendo que Deus apoia os justos e se opõe aos malfeitores. Aplicações práticas. 1. Quebrar o ciclo da retaliação. Quando alguém te fechar no trânsito, fizer um comentário maldoso nas redes sociais ou te insultar no ambiente de trabalho, não devolva na mesma moeda. Engula o orgulho e responda com educação ou com o silêncio. Retribuir com bênção é o seu chamado. 2. Controlar a língua para ver dias felizes. Se você deseja ter uma vida leve e abençoada, vigie o que sai da sua boca. Elimine os comentários sarcásticos, as fofocas e as meias-verdades. Use as suas palavras para construir pontes de paz e não muros de divisão. Voltamos a ler. Fazendo o bem, ainda que sofrendo. 13. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 20. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. 21. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 22. Que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 3. A resposta prontamente preparada e o triunfo de Cristo, versículos 13 a 22. O que o autor está ensinando? Pedro inicia o último bloco nos versículos 13 e 14 com uma pergunta lógica. Quem fará mal a vocês se vocês se dedicarem a fazer o bem? Em termos gerais, a bondade protege o indivíduo. No entanto, o apóstolo reconhece a realidade da perseguição e afirma que, mesmo se os cristãos sofrerem por fazerem o que é justo, eles serão felizes, abençoados. Ele cita o profeta Isaías para encorajá-los a não temer o terror do mundo e a não ficarem amedrontados. O versículo 15 traz a grande chave da apologética cristã. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Quando Cristo ocupa o trono absoluto das nossas emoções, o medo do mundo desaparece. A partir dessa segurança, o cristão deve estar sempre preparado para responder. Apologia, no grego, que significa apresentar uma defesa formal em um tribunal a qualquer pessoa que pedir a razão, o motivo e a lógica da esperança que há nele. Essa defesa da fé, contudo, não deve ser feita com arrogância ou debates agressivos. O versículo 16 exige duas atitudes: mansidão e respeito.
O testemunho intelectual deve vir acompanhado de uma boa consciência e de um comportamento íntegro em Cristo, de modo que as pessoas que caluniam a Igreja fiquem envergonhadas diante da evidência dos fatos. Pedro conclui no versículo 17 afirmando que, se for da soberana vontade de Deus, é infinitamente melhor sofrer por praticar o bem do que por colher as consequências de ter feito o mal. Para consolidar essa verdade, o versículo 18 apresenta o sofrimento sacrificial de Jesus como modelo e a vitória final. Cristo sofreu e morreu pelos pecados uma única vez. Ele, sendo justo perfeito, morreu em favor dos injustos, nós, com um propósito glorioso, conduzir-nos de volta a Deus. Ele foi morto na carne humana, mas ressuscitado e vivificado pelo Espírito Santo. Nos versículos 19 a 21, Pedro faz uma digressão teológica complexa. Ele afirma que, pelo Espírito, Jesus proclamou a sua vitória aos espíritos em prisão que desobedeceram nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Na arca, apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água daquele juízo. O apóstolo explica no versículo 21 que essa água da arca era um símbolo, uma tipologia, do batismo que agora nos salva. Pedro faz questão de esclarecer que o batismo não é um banho místico para limpar a sujeira do corpo físico, mas sim o selo de um compromisso público e de uma boa consciência diante de Deus, que ganha eficácia através do poder da ressurreição de Jesus Cristo. O capítulo se encerra de forma majestosa no versículo 22, mostrando a atual posição de Jesus. Ele não está mais na cruz ou na sepultura. Jesus subiu aos céus, está sentado no lugar de honra máxima à direita de Deus Pai, e a ele estão totalmente submetidos todos os anjos, autoridades, demônios e poderes espirituais do universo. A lição espiritual principal. O sofrimento pela justiça deve ser encarado sem medo, exigindo do cristão a prontidão para explicar a sua fé com mansidão e respeito, sustentado pela certeza de que Cristo venceu a morte, nos levou a Deus e governa soberano sobre todo o universo. Aplicações práticas. 1. Preparar-se para explicar a fé. Você sabe explicar por que crê na Bíblia, por que confia em Jesus e qual é a razão da sua esperança eterna. Dedique tempo para estudar a palavra e compreender a sua fé. Esteja pronto para conversar com colegas de trabalho ou de faculdade que têm dúvidas sinceras sobre o Evangelho. 2. Agir com mansidão nos debates. Quando alguém criticar a sua fé, a sua igreja ou os seus valores cristãos, não responda com agressividade, ironia ou textões cheios de raiva na internet. Use de mansidão e respeito profundo. O seu caráter calmo e o seu amor convenceram os críticos mais do que a sua capacidade de vencer uma discussão. 3. Descansar na soberania de Cristo. Olhe para o versículo 22 nos dias de medo e incerteza política ou econômica. Jesus Cristo está no trono absoluto do universo. Todos os poderes, governos e forças invisíveis estão debaixo dos seus pés. Se você está nele, a sua vida está perfeitamente segura. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, as esposas cristãs podem ganhar maridos não crentes sem palavras, através de uma conduta respeitosa e da beleza interior de um espírito dócil e tranquilo. Segundo, os maridos devem tratar as suas esposas com honra, sabedoria e como co-herdeiras da graça de Deus, cientes de que o maltrato interrompe a vida de oração do homem. Terceiro, a Igreja deve viver em unidade, compaixão e humildade, recusando-se a retribuir insultos e buscando ativamente a paz para manter a comunhão com o Senhor. Quarto, santificar a Cristo no coração elimina o medo do mundo e nos capacita a apresentar a razão da nossa esperança com mansidão, respeito e boa consciência. Quinto, o sofrimento de Jesus na cruz foi o sacrifício do justo pelos injustos para nos ligar a Deus, resultando em sua ressurreição, no compromisso do batismo e em sua exaltação soberana sobre todas as autoridades cósmicas. Reflexão espiritual final. 1 Pedro 3 nos convoca a uma coerência de vida que começa nos bastidores do nosso lar e se estende até as praças públicas de debate do mundo. O texto nos lembra de que Deus não aceita uma espiritualidade teatral. A forma como o marido fala com sua esposa na sala de casa afeta diretamente o alcance de suas orações no altar dos céus. Nós não fomos chamados para vivermos assustados com as pressões da cultura, com as críticas da sociedade ou com as crises do presente. Quando nosso coração santifica a Cristo como o Senhor absoluto das nossas vidas, o medo é substituído por uma esperança viva e contagiante. Que nesta semana você seja um promotor da paz. Que nas suas conversas familiares haja honra e suavidade,
que nas suas redes sociais e ambientes de trabalho haja mansidão e respeito ao defender os seus valores. Caminhe com a certeza de que o justo morreu pelos seus pecados para te levar para perto do Pai, e que aquele que te guia está assentado à direita de Deus, governando toda a história humana. Tenha uma semana cheia de paz, firmeza e esperança. Vou te explicar o capítulo 3 de 1 Pedro, dá continuidade aos conselhos sobre como os cristãos devem se comportar em suas relações sociais, mas agora ele entra na esfera mais íntima de todas, o casamento e a família, expandindo depois para o comportamento diante das perseguições e trazendo uma das ilustrações mais curiosas de toda a Bíblia. Vamos analisar o texto por partes, de forma bem didática, mapeando as conexões profundas com o Antigo Testamento. Primeira parte. O relacionamento conjugal, versículos 1 a 7. Pedro começa o capítulo aplicando o princípio da submissão e do respeito mútuo dentro do lar, conversando primeiro com as mulheres e depois com os maridos. O que o texto diz para as mulheres? Versículos 1-6. Naquela época, se uma mulher grega ou romana se convertesse ao cristianismo e seu marido continuasse pagão, o casamento entrava em crise profunda. Pedro aconselha a esposa a não tentar ganhar o marido na base do sermão ou da cobrança chata, sem palavras, mas sim através de um comportamento íntegro e respeitoso. A verdadeira beleza. Ele diz que o foco da mulher não deve ser a ostentação externa, joias caras, penteados complexos para exibir status, mas o caráter interno, um espírito dócil e tranquilo. O que o texto diz para os maridos? Versículo 7. Pedro dá uma ordem revolucionária para a época. Ele manda os maridos tratarem as suas esposas com honra e consideração. Ele lembra que a mulher pode ser a parte mais frágil física ou socialmente na cultura antiga, mas diante de Deus ela é coerdeira da vida eterna. Se o marido maltratar a esposa, o canal de comunicação dele com Deus é bloqueado, para que não sejam interrompidas as suas orações. Ligação com o Antigo Testamento. A história de Sara e Abraão. Pedro aponta para as mulheres santas do passado e cita especificamente Sara, versículo 6, relembrando as narrativas de Gênesis 18 de dezembro, onde ela demonstra respeito por Abraão. Ele usa essa referência familiar do Antigo Testamento para encorajar as mulheres a serem corajosas e a não cederem ao medo das ameaças de maridos hostis. Segunda parte. O padrão de convivência da Igreja, versículos 8 a 12. O que o texto diz? Pedro sai do ambiente doméstico e se dirige a toda a comunidade cristã. Ele exige união de pensamento, compaixão, amor de irmãos, misericórdia e humildade. A regra de ouro aqui é o antirevido. Se alguém te fizer o mal ou te insultar, responda abençoando essa pessoa. Ligação com o Antigo Testamento. Citação direta. Versículos 10 de dezembro. Para dar autoridade ao seu conselho, Pedro faz uma citação longa e direta do Salmo 34, 12 e 16. O Salmo no Antigo Testamento diz exatamente a mesma coisa. Se você quer viver dias felizes, controle a sua língua, afaste-se do mal, busque a paz e lembre-se de que Deus está vigiando os justos e ouvindo as suas orações, mas se volta contra quem faz o mal. Terceira parte. Prontos para responder com mansidão, versículos 13 a 17. O que o texto diz? Pedro reconhece que o sofrimento por fazer o que é certo pode acontecer. Se acontecer, o cristão é feliz, abençoado. Ele dá um conselho de ouro sobre o testemunho. Os cristãos devem estar sempre preparados para explicar a razão da sua esperança para qualquer um que perguntar. Mas atenção ao detalhe. Essa explicação não deve ser feita com arrogância ou debates agressivos, mas com mansidão e respeito. Versículo 16. Ligação com o Antigo Testamento. Citação de Isaías, versículo 14. Quando Pedro diz, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Ele está citando o profeta Isaías 8, 12 e 13. No contexto original do Antigo Testamento, o povo de Israel estava apavorado com a ameaça de uma invasão estrangeira, e Deus diz para eles não temerem o que o mundo temia, mas sim temer e santificar ao Senhor dos Exércitos. Pedro aplica isso perfeitamente aos cristãos com medo do Império Romano. Quarta parte. A vitória de Cristo, os dias de Noé e o batismo, versículos 18 a 22. Esta é considerada uma das partes mais misteriosas e debatidas de todo o Novo Testamento, mas a sua mensagem central é de vitória. O que o texto diz? Pedro lembra que Jesus sofreu uma vez por todas para nos levar a Deus, o justo morrendo pelos injustos. Ele morreu fisicamente, mas ressuscitou pelo Espírito.
O texto diz que ele pregou aos espíritos em prisão que foram desobedientes nos dias de Noé. O significado didático. Na teologia da época, isso significa que Jesus, ao ressuscitar e subir ao céu, proclamou a sua vitória definitiva sobre as forças espirituais malignas e rebeldes que tentaram destruir a humanidade no passado. A arca e o batismo. Pedro faz uma comparação. Assim como na época de Noé apenas 8 pessoas foram salvas da destruição através da água dentro da arca, o batismo agora simboliza essa salvação. Ele explica que o batismo não é um banho para limpar a sujeira do corpo, mas uma aliança, um compromisso de boa consciência com Deus, válido por causa da ressurreição de Jesus, que agora governa sobre todas as autoridades, anjos e poderes. Ligação com o Antigo Testamento. O dilúvio e a arca. Pedro reconta os eventos de Gênesis 6 a 8. Ele usa o dilúvio como um tipo, um símbolo profético. No Antigo Testamento, as águas do dilúvio limparam a terra da maldade e a arca salvou a família de Noé. Pedro diz que o batismo funciona de forma parecida. Ele marca nossa transição do velho mundo de pecado para a nova vida com Cristo. Resumo didático da mensagem de 1 Pedro 3. Imagine que a sua vida é uma embaixada de um reino celestial estacionada em um território estrangeiro e hostil. Dentro da embaixada, o lar, a equipe precisa operar em perfeita harmonia. O marido e a esposa se respeitam e se honram, sabendo que são sócios na mesma herança eterna. 2. O atendimento ao público. O testemunho quando os estrangeiros olharem para a paz da embaixada e perguntarem: por que vocês vivem assim? Os embaixadores respondem com educação, mansidão e firmeza, explicando a sua fé. 3. A garantia de segurança. Mesmo que o prédio seja cercado ou atacado, perseguição, os embaixadores não entram em pânico. Eles lembram que o seu rei, Jesus, já venceu as maiores crises da história, como o dilúvio de Noé, e desarmou todas as forças inimigas. A vitória final já está garantida. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!